Professor Daniel Santos, Finanças Pessoais. Boa tarde, professor. Boa tarde, Gilson, e boa tarde, nossos ouvintes CBN. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre taxa Selic 6,5 e inflação abaixo de 4. Bom sinal ou as coisas estão paradas, professor? Na verdade, é um bom sinal, Gilson, porque a gente considera o seguinte, que ao se falar em termos macroeconômicos para o nosso ouvinte, que é investidor, que as taxas de juros estão sinalizando estar nesse patamar tão bem controlado, e vamos falar em nível de estabilidade já há algum tempo. Porque vamos ver o seguinte, olha, se, por exemplo, uma pessoa estivesse com uma extrema febre, com os seus 39 e 40 graus, essa pessoa está doente, que está com uma infecção, tem um problema ali que tem que ser tratado. Quando essa temperatura cai, Gilson, e ela vai para 37 graus, para 36,5, 37,5, e fica assim regular bastante tempo, o que nós temos assim é a indicação de que a infecção está controlada. Então, no Brasil, nós estamos passando por um momento de percepção do real quadro da nossa economia, porque as taxas de juros estão projetando esse nível de estabilidade e que não ocorre somente nos últimos 6 meses, mas falamos já de mais de um ano e alguma coisa. E, de outro lado, importantíssimo é o fato de que a inflação também sinaliza para a gente estar dentro da meta, o que, consorciado à Selic, dá para a gente uma percepção assim de que a economia, ainda que nem seja as mil maravilhas, que todas as reformas que têm que ser feitas não foram feitas ainda, que tudo que tem que ser votado não foi votado ainda assim a perspectiva para 2019 para o mercado financeiro é de uma regularidade. E tudo que o mercado gosta é de ter uma regularidade, Gilson. Agora, quando se fala de regularidade, dizem que manter regularidade é um desafio. Na economia também, como é que nós podemos pensar o futuro num patamar como esse, de controle de inflação e uma taxa de juros baixa? O interessante é exatamente isso, né? Que o mundo, o primeiro mundo que tem uma gestão que a gente chama responsável das contas públicas, o governo atrapalha o mercado. Então, se o governo não atrapalha o mercado, significa que esse governo vai fazer o mínimo possível para trazer solavancos e mudanças às regras de mercado para que o mercado não se assuste. Porque o que ocorre basicamente é, se nós temos muitas variações no humor, significa que quem está na gestão minimamente é um inconsequente ou, na pior hipótese, é alguém que possui uma bipolaridade aí. E o mercado não suporta isso. Se nós falamos em termos de gestão de outros países, o fato de ter um país com inflação baixa e juros baixos por muitos anos, isso é fantástico, né? Tanto que economias como, vamos usar apenas como exemplo, mas não como um padrão, uma meta para nós, mas apenas uma ideia para entender, países como os Estados Unidos, ou outros da Europa, como a Alemanha, ou então na Ásia, o Japão, por exemplo, a gente pode perceber que as taxas de juros são baixas há muitos anos. E isso permite que o empresário invista e que compreenda claramente qual será o retorno que ele vai ter nestes próximos anos. E isso tem um efeito direto também sobre o trabalho, sobre a produção e a renda. Então, em termos de concepção, o que nós estamos enxergando agora é apenas o começo daquilo que o mundo já vive há muitas décadas. Professor, eu queria aproveitar o senhor para pensar um pouquinho nessa questão do trabalho e da renda. Muitos que estão nos ouvindo pensam, eu já consegui passar pela crise, o pior já passou, o senhor aponta índices interessantes, estáveis, regularidade. O cidadão comum também tem que pensar de que ele é um contribuinte para essa regularidade. Ele pode, no comportamento dele, contribuir. Como é que ele pode fazer isso? Como é que o cidadão comum pode pensar, e aonde vai a minha parte nisso tudo? É uma ótima pergunta, Gilson, porque quando o nosso ouvinte, aquele que fala assim, mas eu não sou empresário, eu trabalho assim, assado, eu mal consigo cumprir as minhas obrigações, o ponto basicamente é exatamente esse, Gilson. Quando nós temos alguém que na ponta do consumidor atua de forma responsável, então ele começa a não mais fazer uso de dinheiro de terceiros, por exemplo, o que tem um potencial de mudança macro fantástico. Por que isso? Porque se o nosso ouvinte começa a não ter mais dívidas como ele era incentivado a ter, e as dívidas que ele tem são aquelas que ele faz de aquisição de bens de capital, falamos então de imóveis, falamos de alguns bens de consumo duráveis, falamos até mesmo de veículos para produção e trabalho, tudo isso colabora de forma benéfica para que a economia também cresça. De outro lado,
quando ele faz muito uso de recursos de terceiros, de financiamentos, de crédito de terceiros, ou de bancos, ou de cheque especial, ele está concorrendo, ele está correndo e brigando pelo mesmo dinheiro que o mercado está colocando à disposição para investimento. Então, o nosso ouvinte, quando ele começa a fazer a lição de casa dele, de casa, de controlar o orçamento, de gerenciar direitinho suas contas, de não gastar o que ele não tem e começar a investir e poupar um pouquinho, mesmo que seja mínimo, ele se poupa, vai ter condição também de agregar valor à economia como um todo e então o país como um todo fica melhor, porque o dinheiro, se eu tenho mais dinheiro sobrando na economia, o valor do dinheiro fica mais barato. O investimento fica mais fácil e, portanto, ganhar dinheiro com investimentos em novas empresas fica muito mais fácil ou potencialmente possível. Professor, redundante, Gilson. Não, tranquilo, eu vou colocar um raciocínio, aproveitando esse gancho que o senhor falou, né, dessa pessoa comum, de senso comum, que precisa ser mais ponderada, ter aquele consumo responsável. Nós temos que ter também, e eu penso um pouco nisso, na qualificação. A nossa mão de obra ainda é muito desqualificada. O brasileiro, investindo em qualificação, ele gera uma certa estabilidade para ele mesmo? Se a economia tem que ser regular, o brasileiro também tem que se regular. E coisa interessante é que nós temos na CBN um histórico, nossos ouvintes podem procurar nossos históricos de conversas aí, de boletins semanais. Há alguns anos atrás, eu acho que em torno de 1 ano e meio, nós dois conversamos sobre isso exatamente, falamos sobre que um dos melhores investimentos que existem no país, para qualquer país do mundo, é investimento em educação, porque a gente fala de geração de ganho superior ao investimento. O que significa isso? Que alguém que não se qualifica, e eu não falo só de educação superior, eu falo qualquer formação, alguém que estuda e se qualifica para poder conseguir fazer mais em menor tempo, ele está gerando exatamente aquilo que nós falamos de ganho, né, marginal, um ganho que está além daquilo que ele investiu. Então, Gilson, se existe algo que tem o potencial de transformar um país, realmente a qualificação, e que passa por ensino técnico, passa por estudos via internet, passa por faculdade ou universidade, passa por todos os meios pelos quais alguém que hoje sabe X, investindo seu tempo e energia, que é o bem mais precioso, vai conseguir fazer muito mais no mesmo tempo. Então, se alguém, uma pessoa sozinha, consegue ganhar dessa maneira, esse valor agregado somado em nível de sociedade, os resultados são fantásticos. Nós podemos enumerar países que conseguiram transformar a realidade completamente em 40 anos. Coreia, por exemplo, depois da guerra estava destruída e com a educação se tornou uma potência que é hoje, né? E outros que já são clássicos do mundo. Então, realmente, essa lição de casa de estudar e de qualificar e melhorar a mão de obra, de estudar, garantir o investimento e exigir que o seu trabalho, né, produza mais e que ele participe desse ganho a cada evolução que o país tem, com certeza é uma das formas de enriquecer não só a pessoa, mas toda uma nação. Professor Daniel Santos, muito obrigado por esta conversa aqui na CBN. Gilson, eu que agradeço. Esse papo nosso sempre é bom e nossos ouvintes estão, como sempre, convidados a contribuir conosco através do nosso e-mail. E o e-mail do professor Daniel Santos é cbnfinancapessoais@cbnmaringá.com.br. Participe, mande sua pergunta para ele.